Os italianos vieram do norte da Itália, onde o duro processo de implantação do capitalismo industrial levou à perda de terras, desemprego e pobreza para um grande número de famílias. Em 1875, 150 famílias chegaram ao Brasil, sendo encaminhadas para Santa Leopoldina. 60 famílias seguiram para Timbuí, interior de Fundão, onde foram contempladas com lotes territoriais, fundando assim Santa Teresa. Se dedicaram principalmente no cultivo de café e de cereais. Meu nome é Aldri Leite, eu não tenho descendência no nome, apesar de ter na história. Minha idade 50. Qual o seu grau de descendência? Meus bisavós. E você tem algum problema em ser filmada? Não, nenhum. Tem problema só da falta de maquiagem, o resto tá ótimo. E você mora em Santa Teresa há quanto tempo? Eu tô aqui há 3 anos. 3 anos. Isso, 3 anos. Qual tradição italiana sua família mantém? Eu não sei, aqui eu não notei muito isso, falar com as mãos. Lá todo mundo faz muito isso o tempo inteiro. E aí quando eu cheguei eu fazia muito mais. Mas aí eu mas a gente falar muito alto, tanto que todo mundo acha que a gente está brigando. E é uma característica muito da família e quando eu viajei é uma característica da região também. Todo mundo fala muito e gesticula muito. Você anda sempre esperando uma briga. E você fica passando e olhando. Aí vão se pegar. Mas não é uma conversa normal. E a comida, né? Muito queijo, muita massa. E mais essas coisas aí. Fala o idioma, que é um conhecimento deste? Eu entendo alguma coisa, mas eu não falo. Não herdei nada na herança da língua, não tenho. Qual a maior diferença que você pode apontar entre a cultura brasileira e a cultura da Itália? Sabe que eu acho que são super similares, por isso que as pessoas acabam se adaptando muito bem, tanto lá quanto aqui, mas eu acho que uma característica... Você falou diferença, né? Sim. Eu acho que eu vejo mais semelhança do que diferença. Diferenças, até na parte alimentar, na parte cultural, né, na parte assim, matriarcal, apesar do Brasil ser um tanto quanto machista, mas ainda tem, o homem acha que manda, mas na verdade quem comanda mesmo são, né, as mamas, assim. Mas eu acho que tem mais similaridades do que diferenças. Pretende continuar passando a cultura para as futuras gerações de sua família? Sempre. Só abrir outra parte aqui. Você considera que a primeira geração da sua família enfrentou muitos desafios a se adaptar aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que quase todo, eu não digo que tenha sido necessariamente a minha, mas assim, citando algumas pessoas que eu conheci daqui, que tem uma proximidade maior, são descendentes de menor distância, são filhos, netos. A questão de quando chegaram aqui, eles vieram cobrir a mão de obra escrava. Então ainda tinha aquela herança de tratar quem trabalhava como escravo, independente de cor, porque vieram para cobrir uma mão de obra que era inferior. Então devem ter dado pouca diferença. Eu acho que eles sofreram muito no começo, fora o choque talvez de língua, algumas coisinhas culturais, mas eu acredito que sim, não foi fácil não. Sônia Zamprogno, e 65 anos. A senhora tem algum problema em ser filmada? Não. Trabalho? Tudo bem. Não. Sabe a história da migração da sua família? Sei, eles chegaram aqui em 1874. Vieram da Itália, né? Vieram no navio, passaram muito aperto, né? Passaram fome, né? Vieram corrido da Itália, né? Aí veio meu avô, minha avó, todos vieram de lá. Num navio chamado Sofia, né? E o que mais? Eu adoro família. Meus avós eram é tudo da minha vida, minha mãe, meu pai, a gente conversa italiano ainda. A gente conserva bem a tradição, né? Família grande, nós somos um monte de gente, a casa sempre lotada.
A senhora pode citar uma tradição italiana que vocês mantêm? Quase todas, eu acho. Sei lá, na alimentação, no falar, né? E que mais? Como que é a alimentação de vocês? Sim. Quais são os pratos típicos? É a polenta, né? O aioline, a tagliatella. E é tudo quase feito pela gente mesmo, né? A mamãe faz ainda, até minha mãe tem 91 anos. E faz tudo ainda. Fala o idioma ou tem algum conhecimento dele? Que a gente fala? Sim, se vocês conversam assim. Conversa muito. Então, qual a maior diferença que você pode apontar entre a cultura brasileira e a cultura da Itália? Algo que te afetou? Eu acho que é... Dá uma ideia. Não que te afetou, mas que você repara assim que é bem diferente da Itália e do eu Brasil. Eu acho que a diferença? Eles são mais unidos, os italianos. As famílias são bem família mesmo. Sim. E... deixa eu ver o que mais. Eu não sei, eu acho que é muito mais amorosa. Sim, tem mais laços. Os brasileiros, laços. no caso, são mais distantes? Eu acho que brasileiros são mais distantes, italianos são bem mais amorosos. E... acolhedores também, demais. Né? A gente percebeu quando chegou aqui. todo mundo chega aqui, todo mundo. A senhora pensa que seus familiares foram bem recebidos quando chegaram como imigrantes? A mamãe, minhas avós dizem que sim, passaram aperto para chegar até Santa Teresa, né? Porque vieram em canoas, né? Não tinha estrada, foram construindo, né? Foram fazendo tudo, não tinha nada. Então a maior dificuldade foi para chegar. Para chegar. Mas depois se adaptaram bem? Se adaptaram, foram se adaptando. O clima era muito parecido, né? De onde eles vieram, né? O clima é bem parecido. E foram plantando para comer, né? Que não tinha nada aqui, nada. A senhora ainda tem família na Itália? Algum parente, mesmo que distante? Tem parente distante, sim. E a gente vai lá passear esse dia. Ano mesmo nós fomos. Que ótimo. E a senhora pensa que ser descendente de uma outra cultura assim, trouxe alguma dificuldade ou preconceito para vocês aqui no Brasil? Não, aqui em Santa Teresa não. É porque Santa Teresa é predominantemente italiana, é porque algumas etnias sofrem muito preconceito aqui no Brasil, xenofobia, esse tipo de coisa. Não tem preconceito. Pelo menos nossa família não, né? Tiago Vicente Hold, 36 anos. Seu grau de parentesco? Sou família do Hold, né? Eu sou quarta geração, da família Tonini, que é a família da minha mãe, eu sou quinta geração. Você tem algum problema em aparecer em vídeo? Não. Algum motivo? Não. Certo. Você sabe a história de imigração da sua família? Bem, eu poderia citar até das duas, até a terceira, porque eu não fiz a minha cidadania. Eu sou cidadania italiana, sou ítalo-brasileiro desde 2005, quando fui morar na Itália. E eu não fiz nem pela família Hold, e nem pela família Tonini, nem pelas dificuldades que eu encontrei, acabei fazendo pela família Biasucci. Mas eu poderia até citar pela família Tonini, pelo histórico que tem. A família Tonini vem de Nova Ledo, uma cidadezinha pequenininha na Itália, uma das grandes imigrações que vieram daquela região. É uma cidade que hoje deve ter na faixa de 1000 habitantes e que à época muitas pessoas vieram, né, em 1874, embarcaram em Vitória, né, e depois vieram a desbravar através da mata de Santa Leopoldina até Santa Teresa, onde fundaram o município de Santa Teresa. Ela, a família Tonini, mais 7 foram as primeiras 8 famílias que aqui chegaram em 1874 e ajudaram a construir uma nova cidade, né, no Novo Paese, como se diz em italiano. Qual tradição italiana sua família mantém? Mantém alguma coisa ainda, muito pouco com relação à língua, né? Algumas coisas, do dialeto se diz, porque, como muitos sabem, né, a Itália é um país muito diversificado com relação à língua. Você tem a língua própria, que foi introduzida depois de muito tempo, mas você tem os dialetos, porque a Itália era dividida em várias regiões. Então, se mantém ainda algumas falas através do dialeto, às vezes até através da bestêmia, que não é uma boa coisa, que é uma coisa do norte também, que é o xingamento que se fala ainda, mas a gente sempre não vê com maus olhos, o italiano não vê com maus olhos esse tipo de xingamento, é só uma coisa de extravasar. Então é uma coisa que ainda mantém-se muito em cidades que foram fundadas por vênetos e trentinos, essa coisa. Então ainda se mantém no dialeto, se mantém na língua da época
é o chamado Talian, se chamava à época. Ainda tem alguns resquícios ainda de alguma coisa da fala. Na sua família tem incentivo para manter o italiano? Tipo assim? Na realidade, eu mantenho muito através das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas pequenas, meu irmão tem mais 2 filhas pequenas. Então, o máximo que a gente pode dentro de casa de incentivar ela a falar algumas coisinhas que, lógico, elas podem ser interessante para ela, porque criança tem que ter aquele interesse às vezes, né? Então, eu uso muito também de cartone, que se fala em italiano, que são desenhos animados, da idade delas, coloco para elas poderem ver, e a gente conversa muita coisa, pergunta como é que é isso, aí elas começam a criar curiosidade. Papai, como é que se fala isso aqui? Papai, como é que se fala isso? E aí a gente tenta de alguma forma, também com cânticos, também com músicas, também italiano, também da idade delas, infantil, a gente tenta de alguma forma manter, com certeza. Então você diria que a sua parte favorita da cultura italiana seria a culinária? A culinária, com certeza. A parte da culinária, com certeza. Qual é o seu prato favorito? As massas em geral, né? Assim, a gente fica muito pensando às vezes que talvez o italiano é só massa, mas é muito porque é da nossa região. Nós somos conhecidos no norte da Itália como os polentão. Temos polentão e no sul os terão. Mas como eu falei, existe muita diferença. Se você for em Nápoles, Roma, pedir polenta, vai ser difícil de encontrar. E vice-versa às vezes também. Mas em geral, assim, massas, eu gosto em geral. Mas fazem parte de 30 a 40% do calendário gastronômico italiano. O calendário gastronômico italiano varia muita coisa de carne, tem outras coisas também, que às vezes de repente ninguém conhece. Quando eles vieram não tinha nada, né? Era uma promessa, né? Porque o Pietro Tabacchi é a primeira expedição em massa de italianos para a nossa região, para a América do Sul, o Brasil foi a que veio em 1874. Você imagina, vocês com família, com filhos à época, né? E com toda a dificuldade socioeconômica que a Itália vivia, frio, dificuldade mesmo, passava-se fome à época. E aí alguém chega e faz uma oferta para vocês, se vocês quiserem, vão para o Brasil, novas terras, lá já tem tudo preparado para vocês vão começar uma nova vida. Foi onde deu esse êxodo grande da imigração italiana que veio parar aqui no Espírito Santo. Você pensa que seus familiares foram bem recebidos no Brasil? Não tanto. Eu tinha uma certa dificuldade, porque eles queriam impor o que talvez eles faziam lá e talvez não tinha, até por causa da língua também, então todas as adaptações ao clima, que se tem um clima tropical no Brasil, né? Todas as adversidades que tinham à época, né? Então a Itália, querendo ou não, era Europa, mas já era muito mais avançada em vários aspectos, né? Então essa era uma das grandes dificuldades, com certeza, sofreu dificuldade. E você está envolvido na política, não é? Mais ou menos. Isso, eu fui como candidato agora em 2018, né? É um processo eleitoral um pouco diferente, porque a Itália é o único país do mundo que possui políticos fora da própria Itália, que compõe realmente a Câmara e o Senado italiano. E desses aí são 24 vagas no mundo inteiro, né? São 18 vagas no mundo inteiro, 12 deputados e 6 senadores. E a nossa região, a nossa circunscrição, que é a América do Sul, é que possui o maior número de cadeiras, são 6 vagas, 2 para senador e 4 para deputado. E é a primeira vez que eu, como capixaba, a gente disputou uma das vagas ao parlamento italiano, né? Quem tem direito ao voto são os italianos ou os cidadãos com dupla cidadania italiana que moram, né, na América do Sul, no caso da nossa circunscrição. O voto chega em casa, mas infelizmente por falta de visibilidade e também por falta de conhecimento das pessoas, porque as pessoas têm a dupla cidadania, mas ela não sabe qual os seus direitos e os seus deveres às vezes. Muitas vezes ela só quer o passaporte vermelho para dizer que tem, dizer, não, eu sou italiano, que é coisa do pertencimento, a gente gosta disso aí. Contar história, de falar que eu sou descendente italiano, mas também para viajar, para outras coisas. E ela acaba esquecendo essa parte aí, que seria, entre aspas, um dever dela votar, né? Ela poder ter o direito de votar e saber quais são os benefícios que teria de ter um representante nosso aqui. Me chamo Verônica Zanoni, eu tenho 33 anos. Sim, amiga, por quê? Mas você ainda fala o idioma ou tem contato com ele? Na verdade, assim, a gente... Aqui em Santa Teresa, na família, a gente não fala com fluência o idioma, mas a gente tem gírias tradicionais da região que a gente aprendeu com os bisavós, né? Porca miséria, tem um monte de palavrão também que a galera... Pode falar os palavrões, o pessoal lá da universidade gosta. Gosta muito. Cazzo, puta, tem um monte de coisa. Porca manona, um monte de coisa. Mas assim, a gente não fala com fluência, a gente entende mais do que fala, mas aqui em Santa Teresa, na escola, a gente tem, pelo menos na minha época, a gente tinha aula de português, inglês e italiano também.
Então a gente sabe escrever, a gente sabe entender, mas como a gente não fala o italiano com tanta fluência, com tanta frequência, a gente não é muito fluente não. Fala seu grau de parentesco. Grau de parentesco. Então, eu sou bisneta de italiano. Meu bisavô, que veio lá do norte da Itália, de uma região chamada Lombardia, lá do Trento mesmo, ele veio com 9 anos para cá de navio, e aí fixou residência aqui em Santa Teresa, né, que é a primeira colônia italiana do Brasil todo. E aí foi construindo a família e tal, e tô eu hoje aí. Qual a maior diferença que você pode apontar entre a cultura brasileira e a cultura da Itália? Então, o que eu acho assim, bem gritante de diferença é que o brasileiro é muito do jeitinho, assim. Dá um jeitinho pra tudo, uma coisa tá errada, vai lá e dá o jeitinho. O italiano não, o italiano é muito correto, assim. A palavra do italiano vale muito, então não vem com jeitinho não. A gente combinou um negócio, meu amigo, seja bom, seja ruim, o combinado não sai caro pra ninguém. Então o italiano não tem muito de jeitinho não, é aquilo e ponto e basta. Qual a sua parte favorita da cultura italiana? Isso eu gosto muito, de ser uma gente muito trabalhadora, muito honesta com a palavra e muito família, assim. Mesa de italiano de almoço, são 30 pessoas falando alto pra caramba e comendo, compartilhando e cantando. Então essa pegada de união de família e de honestidade, raça para trabalhar é um negócio que eu me orgulho muito. Você cresceu aqui também? Cresci, eu vivi aqui até os 14 anos, eu nasci aqui, meus pais são daqui, nasceram aqui também. Eu vivi aqui até os 14 anos, fui para Vitória, fiz faculdade, me formei em Direito e aí voltei para cá há 10 anos, justamente por conta da qualidade de vida que eu tenho aqui, justamente por conta das raízes que eu faço questão de manter na minha cidade. Você considera que a primeira geração da sua família, no caso seu bisavô, enfrentou muitos desafios para se adaptar à cultura brasileira? Olha só, para se adaptar nem tanto, porque eu digo, como eu disse, Santa Teresa ainda não era uma cidade populosa e tudo, até hoje não é, a gente tem mais ou menos 22 mil habitantes. Mas então, dificuldade de se adaptar à cultura brasileira nem tanto, porque não tinha tanto brasileiro aqui na cidade. Eles tiveram muita dificuldade em constituir a vida mesmo, porque eles eram muito pobres, vieram da Itália sem eira nem beira, se instalaram numa cidade que não tinha casa, não tinha isso, não tinha aquilo, então eles tiveram dificuldade em se instalar, em construir a vida, em ganhar dinheiro, em sustentar a família, nisso sim. Agora de cultura, nem tanto, porque a cultura italiana sempre foi muito forte aqui em Santa Teresa. Então não tem muito conflito. É muito, eu imagino que seja mais difícil uma pessoa de outro estado que tenha mais essa raiz brasileira e nem tanto italiana como a gente, chegar aqui em Santa Teresa e ter esse conflito, porque a gente é um povo assim fechado com quem não é daqui, a gente desconfia. Então entre a gente aqui não rola isso não. Então por isso eu acho que não teve dificuldade de adaptação da cultura brasileira, porque ela não era tão forte ainda aqui, sabe? Você pode falar um pouco do café? Então, esse imóvel, ele completou esse ano 140 anos de idade. Ele é uma construção bem típica italiana mesmo, da região do norte da Itália, de onde vieram os imigrantes. O piso é original, as paredes são todas de estuque, que é aquela construçãozinha de madeira e barro, toda original também. Sempre foi um ponto comercial, isso daqui antigamente não era cafeteria, uma espécie de secos e molhados, que vocês que são novinhos talvez não saibam, mas secos e molhados era uma lojinha, tipo uma mercearia que vendia desde pinico, peneira, panela, agulha, linha, pão com manteiga, isso tudo. Tipo uma loja de conveniência. Exatamente, só que mais ampla ainda, porque vendia desde pinico até panela. É leite, então, sabe assim? E nessa época era da família Gasparini, eu sou da família da Zanoni, eu estou aqui no ponto há 10 anos. E a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui justamente por isso, porque cada cantinho desse imóvel de 140 anos conta muito da história da nossa família, da nossa cidade e da imigração italiana para o Brasil, não só limitando ao Espírito Santo, né? Em Santa Teresa tem a Festa do Imigrante, que é um dos eventos mais esperados do calendário local, com característica de resgatar a cultura italiana. A famosa Carretella del Vin é uma das atrações da festa, com desfiles pela cidade
com carros enfeitados e todos vestidos de italianos, distribuição do suco de uva para os turistas, deixando a cidade ainda mais encantada. Tem uma particularidade muito interessante que a Bisa, isso é o que conta a lenda, quando chegaram da Itália, se não me engano, no Porto de Santos, ela começou a chorar, ela tinha uns 15 anos de idade, ela começou a chorar muito. E eles não estavam entendendo porque do nada ela desceu, estava tudo bem, né, no navio, estava chorando. E aí descobriram que foi porque ela viu um negro, e ela nunca havia visto um negro na vida dela. E ela achou que a cor da pele é porque ele estava queimado. Então, até que acalmasse, explicasse, então isso virou meio que lenda na família, mas não é aquela história de família, todo mundo conta. Aí essa questão dessa descida, e a história mais interessante que tem foi essa do Porto.